cerimônia, anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Mesão. Para compor a mesa, convidamos a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cássia Porano Curto. Convidamos o decano do Centro de Tecnologia, professor Walter Estamos Suelitzo. Convidamos a diretora da Escola Politécnica da UFRJ, professora Cláudia do Rosário Vaz Moscato. Convidamos a diretora em exercício da Escola de Química da UFRJ, professora Andréia Medeiros Salgado. Convidamos a coordenadora do projeto Pesquisa Casa, professora Ana Cristina Barros da Cunha. E convidamos o diretor adjunto de Políticas Estudantis da Escola Politécnica da UFRJ, senhor Álvaro da Silva Monteiro. Com a palavra, o anfitrião dessa atividade, decano do Centro de Tecnologia, professor Walter Estamos Suelitzo. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de dar as boas-vindas a essa inauguração, bastante importante, do Centro de Acolhimento e Suporte Acadêmico. É só saudação ou sim, você pode fazer a sua fala. Tá bom, é porque não ficou claro para mim, eu pensei que era só fazer a saudação. Então, como eu estava falando, essa inauguração é bastante importante, né? O centro até já está em funcionamento e eu vejo assim, essa questão de acolhimento sempre foi uma questão, vamos dizer assim, problemática, né? Porque o estudante chega aqui, ele não está adaptado, né? Ele tem um certo choque quando chega aqui na universidade, porque é totalmente diferente do que estava no ensino médio, né? Então, assim, a gente sempre procurou, né, minimizar esse impacto, né? Procurando ajudá-los da melhor maneira possível, né? Mas essas questões, né, de saúde mental, eu acho que antes da pandemia não eram não se dava tanta importância, né? E eu acho que na pandemia houve, né, um agravamento por causa do isolamento, e se viu a importância, né, também de cuidar da saúde mental dos estudantes, né, dos servidores também, dos professores, né, toda a comunidade acadêmica. E então eu acho que esse trabalho, né, que foi proposto pela Escola Politécnica e pela Escola de Química, é de uma importância fundamental atualmente, mesmo no fim da pandemia. A gente nunca entrou, né, com a normalidade que existia antes, né? Hoje em dia também tem muita atividade remota, então eu acho que esse centro, né, vai servir muito, né, para ajudar os estudantes, né, para não só ter uma melhor saúde mental, né, mas também para melhorar as suas atividades acadêmicas. Então eu parabenizo essa iniciativa, né, da Escola Politécnica com a Escola de Química e todo o apoio que com toda a reitoria, né, para a execução desse projeto. É isso, obrigado. Nesse momento, convidamos ao púlpito o representante do diretor acadêmico da Escola de Química, da EC,
estudante Cauã Tancrino Fagundes. Boa tarde a todos. Eu sou aluno de graduação aqui no Centro de Tecnologia, faço engenharia química, na Escola de Química, e gostaria de saudar primeiramente a mesa e todos os presentes. E gostaria de dizer que hoje celebramos mais do que a inauguração de um espaço físico novo. Celebramos um marco histórico na trajetória do Centro de Tecnologia do UFRJ. O CASA nasce como um gesto concreto de cuidado, escuta e acolhimento. Ele representa um compromisso coletivo, o de reconhecer que a vida universitária precisa ser também um espaço de saúde, empatia e pertencimento. Sabemos que a universidade é, por natureza, um ambiente desafiador, e em especial o campo da engenharia, marcado por intensas demandas, competitividade e pressão constante. Muitos e muitas de nós já sentimos em algum momento o peso de corresponder a tantas expectativas, sem encontrar, às vezes, um lugar seguro para respirar, pedir ajuda ou simplesmente ser ouvido. Por isso, o surgimento do CASA é um ato de coragem institucional e de sensibilidade humana. Ele nos lembra que não existe excelência acadêmica sem bem-estar, que não há inovação sem pessoas emocionalmente fortalecidas, e que o cuidado é também uma forma de resistência e de construção do futuro. Mas este é apenas o primeiro passo de uma caminhada maior. Sonhamos com o fortalecimento de uma rede de acolhimento contínuo, capaz de dialogar com as demandas de estudantes, docentes e servidores. Que esta inauguração seja, portanto, um começo, o início de um movimento de transformação que torne o Centro de Tecnologia não apenas um polo de excelência técnica, mas também um ambiente de humanidade, empatia e solidariedade. Que o CASA nos lembre todos os dias que a universidade é feita de pessoas, e que pessoas precisam de cuidado, de escuta e de espaço para florescer. Parabéns a todos e todas que tornaram este sonho realidade, e que este espaço seja de fato um lar simbólico dentro da UFRJ, o lugar onde a excelência e o afeto caminham lado a lado. Muito obrigado. Convidamos ao púlpito o presidente do Centro Acadêmico de Engenharia, CAEN, senhor Matheus Monteiro Nascimento. Gente, boa tarde a todo mundo, muito boa tarde, espero que vocês estejam bem. Me chamo Matheus, sou estudante também aqui do CT, de graduação, faço engenharia ambiental. Estou como presidente hoje do CAEN, que é o Centro Acadêmico de Engenharia. Eu também faço parte do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da nossa universidade. Queria começar dizendo assim que o CASA é uma conquista muito fundamental, fruto da demanda estudantil que a gente tem, sendo muito ampliada nos últimos tempos, que é a demanda pela permanência estudantil na questão do cuidado da saúde mental dos estudantes. A gente sabe que essa situação da saúde mental não é uma questão nova na nossa sociedade, mas que foi muito agravada com a pandemia do Covid-19, que eu acho que trouxe muito à tona essa necessidade de atenção que a gente tem que ter com as doenças psicossociais, com as doenças psicossomáticas também, que hoje são as principais causas de adoecimento da humanidade como um todo, né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, já classifica os transtornos mentais como a depressão e a ansiedade como a principal causa de afastamento de trabalho. E que hoje é reflexo do modelo de sociedade que a gente vive hoje, né? A gente tem as pressões sendo muito mais ampliadas sobre os trabalhadores, sobre os estudantes, e essa é uma situação muito difícil que a gente vive nessa questão de saúde mental, e que é de extrema importância a gente conseguir construir políticas públicas que pensem sobre essa questão, né? Sobre a questão da saúde mental, sobre o tratamento das pessoas, e garantir que as pessoas tenham uma vida funcional dentro dessa sociedade que hoje adoece muitos seres humanos. Essa situação, né, para além dessa realidade com os trabalhadores, também acontece com o setor acadêmico, né? Então hoje a gente tem mais da metade dos estudantes universitários já tendo pensado em abandonar os estudos por conta das dificuldades que a gente enfrenta. E 80% desses estudantes relatam dificuldades emocionais. Dentre elas, a própria questão da ansiedade que a gente tem no ensino, a questão do desânimo que a gente tem no ensino, e hoje também existe esses dois pensamentos seguidos de pensamento de morte e de suicídio. E hoje, inclusive, o suicídio, por uma pesquisa inclusive da Andifes, que é um fórum de dirigentes das universidades federais, é a segunda maior causa de morte dentre os universitários. Então, essa é uma situação que ela não pode ser descartada, que ela não pode deixar de ser analisada, porque a questão da saúde mental é muito prioritária. E a conquista do CASA vem através dessa demanda estudantil, por permanência estudantil e pelo cuidado da saúde mental do estudante, que inclusive aqui no CT é uma questão mais prioritária, porque somos estudantes aqui de exatas, de engenharia, estudantes também de CCMN que utilizam prédio, né, matemática, física, química, e são matérias que são muito puxadas, né, são muito brutas, demandam muito de nós como estudantes, e a gente precisa ter uma política pública que de fato pense sobre a permanência estudantil, né, sobre como conseguir
questão da saúde mental com a questão do ensino. Então essa é uma política muito fundamental que a gente veio lutando e que a gente conseguiu ter essa conquista fundamental para os estudantes, para a gente garantir de fato que as pessoas fiquem na universidade e não abandonam as universidades por conta das doenças mentais que a gente tem hoje no nosso sistema. Então é um cuidado muito especial que a gente tem. Eu agradeço muito a diretoria da Escola Politécnica, a diretoria da Escola de Química, a diretoria do CT também, que colaborou para a gente de fato tirasse do papel esse projeto, que é um projeto muito fundamental para garantir de fato que a gente tem os estudantes conseguindo permanecer na universidade, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, inclusive, os principais estudantes que são afetados pelas doenças mentais são os estudantes que são mais pobres, são os estudantes que vêm da periferia, que são cultistas, inclusive, né? Que são racializados. Então, a política de permanência é muito fundamental para esses estudantes. Então, a conquista do caso, né, que já vem atuando há muito tempo, mas nessa inauguração formal, representa um avanço muito grande na democratização do acesso ao ensino superior. Eu acho que é uma política muito fundamental para, de fato, garantir que a gente tem uma universidade universal, de fato. Então, com a democratização do ensino superior. Então, é uma conquista muito fundamental que a gente tem que celebrar muito. A gente tem conquistado um espaço hoje, inclusive, é referência para as universidades, a Escola Politécnica, a Escola de Química, a dependendo do CT, tem que se orgulhar muito. A gente tem um projeto de acolhimento dos estudantes, e isso tem que ser referenciado no país inteiro, para que toda universidade tenha um projeto como esse que a gente tem. E é um orgulho muito grande que a gente tem que sentir por construir esse processo também. Então, quero agradecer muito a ajuda do Instituto, agradecer a todo mundo que está aqui também, prestigiando a inauguração desse projeto, que vai ser muito fundamental para, de fato, garantir a cabeça dos estudantes na nossa universidade. Então, estou muito feliz, muito alegre de ter construído esse processo também, de estar aqui hoje comemorando a existência do CASA, que inclusive já ajudou vários colegas meus daqui dessa universidade, que hoje permanecem porque são acompanhados no CASA e conseguem conciliar os estudos por conta desse acompanhamento psicológico, né? Então, é uma política muito fundamental, que garante também os nossos estudantes, para a gente tem que estar muito feliz hoje por estar celebrando a existência desse projeto, que é muito fundamental e é vanguarda no nosso país. Então, é um orgulho muito grande para a gente estar inaugurando esse projeto oficialmente, que de fato está fazendo esse lançamento. E é uma felicidade imensa também de estar tendo uma política que garanta a permanência dos estudantes nessa universidade, né, que é uma das maiores federais do nosso país. Então, agradeço muito a todos os estudantes também que estão colaborando com a gente. Quero deixar aqui um agradecimento também a todos que estão aqui presentes, colaborando e celebrando essa política extremamente fundamental para a democratização do acesso ao ensino superior no nosso país. Com a palavra, o diretor adjunto de Política Estudantil da Escola Politécnica, o senhor Álvaro da Silva Monteiro. Bom, boa tarde a todos. É um momento realmente de muita celebração, essa abertura, né, oficial da estrutura do CASA. E assim, quando o Cauã estava falando, o Matheus estava falando, eu estava me lembrando na época de graduação, né, porque eu tinha vários colegas que, por questões também de não acolhimento, de não escuta, de distanciamento da família, geograficamente falando, ou distanciamento emocional, né, deixava esse estudante muito isolado. Então, não tendo essa estrutura de acolhimento da questão psicológica, também da socialização, alguns acabam entrando na questão da evasão, né. E fico muito feliz, né, em estar trabalhando em conjunto aqui com o projeto do CASA e dentro da parte de acolhimento em relação à DAP. E a gente vê que o relato dos estudantes, né. Então a gente espera que com essa abertura também abram outras portas, né, e outras frentes de acolhimento dentro do próprio CASA, dentro da estrutura da Poli e da universidade, para que a gente tenha uma qualidade de ensino também, mas também uma qualidade da vivência dentro do ambiente acadêmico, né, que é muito importante. Então, saudações às idealizadoras e idealizadores do projeto, né, que a gente consiga manter o CASA com vida longa e vida plena dentro dessa instituição. Clínico de diferentes modalidades de abordagem terapêutica, tanto individual quanto em grupo, uma proposta de uma psicoterapia breve, de 12 sessões, que a gente sabe que, embora o atendimento psicológico ele seja prioritário nas nossas vidas, né, ainda mais depois do fenômeno da pandemia, que ninguém passou ileso, a gente sabe que a demanda é muito grande e a gente teve que priorizar um modelo de atendimento mais breve, né? Mas eu queria, antes de falar das nossas atividades no CASA, dizer como é que o CASA chegou no Instituto de Psicologia, né? Há 2 anos atrás, acho que 3 até, né, Cláudia? Enquanto diretora do Instituto de Psicologia, na ocasião, eu recebi esse convite, essa demanda da Escola Politécnica, da Escola de Química, e então levei para o meu instituto, né,
estamos aqui vendo realizado. E na ocasião, na falta de alguém disponível, mesmo na direção, eu resolvi aceitar a empreitada, né, o desafio, o grande desafio. Mas não aceitei sem antes saber do suporte, da parceria que eu poderia contar aqui. Né? Então, queria agradecer muito. Queria agradecer muito, né, registrar pessoalmente o agradecimento da direção da Politécnica, né, a direção da Escola de Química, que, né, na oportunidade de um crescimento interinstitucional, né, possibilitou essa parceria interinstitucional entre o Instituto de Psicologia e as outras escolas, né, da unidade do Centro de Tecnologia, pensando que a parceria interinstitucional vai inclusive para uma via de uma parceria intercampus, né? Porque o Instituto de Psicologia ele está vinculado ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que é um outro centro, né? E que a gente pôde então estreitar os laços para que as instituições pudessem estar trabalhando juntas, né? Então, assim, hoje, muito mais do que como diretora do Instituto de Psicologia, que já não ocupo mais esse cargo, mas como professora do Instituto de Psicologia, eu assumi, né, a coordenação da pesquisa e a coordenação das ações de extensão, no caso. E queria demonstrar hoje a minha gratidão por ter aceitado esse convite, né? Mesmo sem acreditar que eu poderia ter tempo e capacidade para gerenciar, mas com o apoio foi possível, né? Então hoje a gente tem assim, uma lição muito importante no trabalho do CASA. Né, o CASA que vem a partir dessa parceria, desse convite, mas que hoje está baseado em laços de afeto entre todos nós que trabalhamos na coordenação geral do projeto, né, desse dispositivo. E queria agradecer também as minhas parceiras do Instituto de Psicologia, a professora Cristina Monteiro, a professora Priscila Marques, né, que com as suas equipes de estudantes somam nos esforços de prestar, realizar as ações de extensão, né, voltadas para atendimento clínico, psicoterapêutico, baseado em psicoterapia breve, como eu falei, na modalidade de 12 sessões, em que os estudantes de psicologia também recebem uma capacitação e uma formação para poder trabalhar nessa proposta, que não é uma proposta comum de trabalho, né? Então é uma via de mão dupla, né? Tanto os nossos estudantes da psicologia se beneficiam, com o caso, pela formação que eles recebem, como os estudantes daqui do Centro de Tecnologia também. E eu acho isso muito importante de ser destacado, porque num universo grandioso como a UFRJ, muitas das vezes a gente não consegue estabelecer essas relações tão próximas, sobretudo em instituições que estão em campos diferentes, com uma distância geográfica considerável, inclusive, né? E eu acho que o suporte, né, o acolhimento com que a psicologia foi recebida, o suporte, inclusive financeiro, né, tanto das direções das escolas quanto da reitoria, né, que inicialmente nos agraciou com apoio e recursos para poder termos esse espaço hoje, termos as bolsas dos estudantes, que é uma coisa muito importante, né? Já visto principalmente essa questão do deslocamento, né? Então, a equipe, somos hoje 3 equipes, uma de logoterapia e análise existencial, que é sob minha orientação, uma de psicanálise sob orientação da professora Cristina Monteiro, uma de avaliação e intervenção neuropsicológica, que é da professora Priscila Marques, que se integrou mais recentemente com a ideia de poder propor um cuidado
cuidado integral à saúde mental no ensino superior dessas escolas, né? E quem sabe futuramente poder ampliar, né, esse trabalho para que a gente possa de fato fazer do que nós fazemos aqui um modelo aplicável em outros locais, né? E isso já está acontecendo porque o CASA tem uma parceria com o Instituto Piaget de Viseu, Portugal. Tivemos recentemente o professor Paulo Jorge Alves, que é o presidente do Instituto Piaget do campus Viseu, em Portugal, e que pôde trabalhar conosco durante 10 dias, tanto na capacitação, né, dos nossos estudantes, que já formam as nossas equipes atuais. Anualmente nós renovamos a equipe, é uma oportunidade que a cada ano chegam novos estudantes do Instituto de Psicologia, e também na proposta de um trabalho voltado para os docentes, que é uma tese de doutorado que eu oriento junto ao programa de pós-graduação em Psicologia. Assim como hoje a gente tem também no CASA outras orientações de mestrado, de doutorado e futuras outras orientações, né? Orientações inclusive de pós-doutorado, de docente da casa, em que isso nos dá a oportunidade de produzir evidências científicas de um trabalho viável e que possa ser aplicado em outras instituições, né? É um trabalho que se constitui do atendimento individual, como eu falei, mas também um atendimento em grupo e um atendimento sob demanda, que a gente chama de plantão psicológico. A gente chama não, é uma modalidade de plantão psicológico, isso nós não inventamos. Plantão psicológico é uma modalidade de trabalho do psicólogo, né? Isso para a gente pensar e o quanto a formação para os nossos estudantes de psicologia também é uma formação diferenciada, assim como a oferta desse serviço de atendimento, apoio, acolhimento e suporte acadêmico, de promoção de saúde mental e prevenção de suicídio, é também um trabalho integral, né, de um cuidado integral, porque propõe essas diferentes modalidades de atendimento. E eu queria destacar o que os dois, né, estudantes falaram. Achei assim muitíssimo importante destacar e ressaltar alguns dados que vocês trouxeram. Não vou me repetir, mas eu acho que é importante a gente saber, né, que hoje a população jovem que está nas universidades sofrem, e esses em sofrimento mais grave já alçam 78,6% de estudantes com problemas de saúde mental, né, com transtornos mentais comuns, ansiedade, depressão, né, principalmente. E desses, 61,19% tem propensão à tentativa de suicídio. Então é mais de 50% de uma população estudantil em nível superior adoecida, e desses adoecidos, mais de 50% que chegam à ideação suicida e até ao comportamento de suicídio, que afeta aí grandemente esse público, né? Um público esse que a gente considera hoje uma população vulnerável do ponto de vista psíquico. Então, iniciativas como o CASA, de poder dar o suporte, o acolhimento e o cuidado da saúde mental, são fundamentais no cenário universitário, né, do mundo, né? Eu podia citar aqui dados do mundo que trazem a mesma coisa do que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, o suicídio hoje é um problema de saúde pública grave e que se destaca em maior gravidade dentro da população jovem e dentro da população universitária. E por quê? Né? O nosso trabalho, no caso, parte da premissa de que sair do ensino médio, aconchego dos seus pares, né? Aqueles grupos pequenos, numa escola que por vezes você
estudou a sua vida inteira num bairro onde você conhece todos, para transitar existencialmente para um outro espaço, tem novas regras, novas demandas, né? É um fator de estresse muito grande, e estresse esse que pode gerar esse sofrimento que leva a adoecimento de ordem mental. Então, eu acho que esse cuidado que nós conseguimos prestar aqui, né, é um cuidado que precisa ser, inclusive, universalizado para toda a população, mas especialmente para essa população que fica tão vulnerável diante dessa transição existencial, que muitas das vezes traz questões de ordem psicológica muito sérias, né? Imagina que no curso de Ciências e Tecnologias, como o que nós temos aqui, o aluno que chega já é um aluno de algum destaque no ensino médio, né? Então, ele baseia a autoestima dele nisso, né? Eu sou o aluno que tira as melhores notas, muitas das vezes nem estudo para a prova, né? Porque o conhecimento do ensino médio facilita isso. Só que quando chega na universidade, isso é completamente diferente. Então, aquele aluno que era A+, vira C-, né? Então, isso é muito violento, né? E consequentemente, lidar com essa violência vai levar a uma desorganização psíquica importante que, sem o suporte necessário, tende a um sofrimento agravado e desenvolvimento de transtornos mentais severos. Então, isso tudo para poder destacar a importância de projetos como esse, né? Hoje, o projeto contabiliza o atendimento de 160 alunos nesses 2 anos e meio, né? 160 alunos que puderam passar pelo atendimento de psicoterapia breve individual e 97 estudantes que participaram dos grupos, né? E aí esse é um grande desafio nosso, porque se os grupos poderiam ofertar, ampliar essa oferta de atendimento, infelizmente a adesão aos grupos é pequena. Então, a gente podia então ter 5 vezes mais esse número, se a gente tivesse essa adesão às rodas de conversa de saúde mental que nós temos aqui, por exemplo. Né? Então, eu queria fechar minha fala trazendo esse apelo, né? Acho que é um momento de comemorar, celebrar, né, esse projeto maravilhoso, né, que presta esse trabalho singular dentro do cenário da educação superior, né, para a gente poder montar aqui há 2 anos e meio atrás, né, eu contava com a parceria da Beatriz Miata, que hoje é minha doutoranda, né, depois éramos nós duas pensando o projeto e para isso fizemos pesquisas sobre outros projetos. Então eu posso dizer com sinceridade que nesses 2 anos e meio não mudou-se nada. Então nós temos aqui um projeto singular no campo da promoção da saúde mental no ensino superior. Eu queria dar destaque a isso e pedir a ajuda de vocês para a gente vencer esse desafio de poder aumentar a adesão aos nossos trabalhos em grupo, porque isso vai ampliar grandemente o alcance do CASA para os estudantes das escolas politécnicas, escolas de química e futuramente, quem sabe, o projeto se amplia, né? Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. Desculpa. Apareciam para a gente com problemas, né, relacionados à saúde mental e a gente, né, não tinha muito o que fazer, tinha o apoio da DESAI, o apoio da BR7, que atende a universidade como um todo, né?
Então, daí, a gente percebeu a importância de ter um centro, né, de suporte e acolhimento acadêmico para os nossos alunos mais próximo, né, e dentro do nosso próprio ambiente. Óbvio que esse centro, né, de acolhimento e suporte acadêmico está relacionado aos problemas de saúde mental, mas vai muito mais além disso, né? A gente sabe que casos de ansiedade, que são comuns nos cursos de engenharia, os casos de depressão, que são comuns no mundo de hoje, né, inclusive para nós, casos de estresse, geram não só, né, problemas relacionados à saúde, mas desmotivação dos nossos estudantes. Então, o CASA, né, ele trouxe uma perspectiva de que esses alunos tenham realmente, né, uma luz no fim do túnel, possam ser acolhidos, possam se sentir abraçados, possam se sentir pessoas de fato, né? Eles se sentem pessoas, eles têm importância, eles são tratados. Eu acho que o CASA fala disso, ele fala de amor, né? Ele fala de acolhimento, ele fala de abraço, e ele fala de dar importância àquele estudante que muitas vezes acha que o caso dele, ele não é tão importante, de fato às vezes é, né? Então, eu acho que a gente, como escola de química, né, a gente só tem a agradecer a parceria da Ana, né, que topou tocar esse projeto, né, quando foi chamado. Esse grupo, né, ele começou, né, de um jeito, foi mudando um pouco a formação, então tiveram pessoas muito importantes para ele também, que iniciaram esse projeto, a professora Marta, né, entre outros. Agradecer à decania pela cessão do espaço para que o CASA pudesse hoje ser construído. Agradecer à reitoria por ter embarcado nesse projeto, né? Eu acho que ele é um projeto visionário. A ideia é que a gente, como a Ana falou, possa ter expansão desse projeto em outros centros, né? Tendo, obviamente, né, um contato mais direto junto à Pró-Reitoria de Assistente Estudantil, à Pró-Reitoria de Graduação, né, e a atuação dos centros e do próprio Instituto de Psicologia. E ampliar, porque a gente sabe que a gente pode dar assistência aos nossos estudantes na parte pedagógica, na parte fonoaudiológica, né? Então a ideia é que a gente tenha cada vez mais, né, novas formas de apoiar e acolher os nossos estudantes e oferecer dentro da nossa universidade esse suporte. A UFRJ é a casa deles, né? O Centro de Tecnologia é a casa dos nossos estudantes. A Escola Politécnica e a Escola de Química é a casa dos estudantes que lá ingressam. E como se sentem bem em suas casas, acolhidos, amados, eles têm que se sentir assim também. Então, que o CASA frutifique, que o CASA possa, né, ter novas sedes sendo instaladas e que nossos estudantes procurem mais o CASA, incentivem, né? Eu acho que ter esse trabalho, né, de conversa, de roda, é muito importante, né? Eu acho que o estudante ele tem que tirar um pouquinho o estigma de que isso é relacionado a um problema. Não, nem sempre, né? Aquilo proporciona que ele se socialize, que aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, que ele crie amigos, que ele faça amizades. Eu acho que o CASA vai muito mais além, né, do que tratar a sua saúde mental. Ele proporciona tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer e, por fim, um agradecimento mais do que especial à parceria da Escola Politécnica. Eu acho que sem essa parceria, né, nada disso seria possível. Então, é muito importante, né, ter as duas unidades aí unidas por um bem maior, que é o bem do nosso maior cliente, do nosso maior fruto, que são os estudantes de graduação. Então, agradeço aí esse projeto de excelência, desejando aí que a gente tenha cada vez mais, né, sucesso aí com o CASA. Obrigada. A gente realizar um projeto, ele começa muitas vezes incipiente, observando as demandas, regando as ideias, buscando recursos, apoios, colaborações até a realização. Tá? Esse é um projeto que levou alguns anos para se concretizar, mas espero que ele seja muito longevo, porque os problemas de saúde mental, como já foi dito, é algo já epidêmico na sociedade mundial, não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro. E outra coisa importante que a gente tem observado, tem cura. Tem como o aluno sair dessa situação. Não é algo que vai ser permanente. Isso é uma coisa que a gente sempre orientava, aqui vai fazer terapia pro resto da vida. Tem que ser algo que
centralize o aluno para a grande oportunidade que ele tem de estar estudando numa universidade de prestígio como a FJ, na Escola Politécnica, na Escola de Química, que pode fazer uma grande mobilidade social na vida dele. Muitos problemas desses socioambientais, socioemocionais, são questões, às vezes, físicas, de condição de vida, que podem se resolver, ou grande parte se resolver logo depois da formatura, né? Então, eu queria só deixar aqui o histórico, né, da origem do caso. Ele começa muito antes, então, com a necessidade de cuidar disso. Primeiro, eu já observava o professor da Engenharia Civil, no bloco D, filas imensas na frente do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, porque lá tinham 2 professores que atendiam os alunos nos seus gabinetes. Eu falava assim, isso é o quê? Vista de prova e tal? Não, professor, a gente vai conversar com o professor tal, professora tal. Eu disse, nossa, eu fui conversar com os professores e ele nem imaginava na minha cabeça que ia ser candidato à direção, nada disso, né? É apenas um relato. E os professores diziam, Cláudia, a situação é muito complicada, porque tem situações que eu não sei o que dizer. Não tenho preparo para isso. São questões que fogem completamente da minha profissão. Eu sou engenheiro, não tem como, eu não sei o que dizer, né? Então, isso já era algo que se observava. Depois, em 2017, quando a gente se candidatou, no início, a gente conversou com o CAES da época, né, e o presidente nos assustou que antes do primeiro ponto de pauta, que normalmente é os problemas de cálculo, física, né, o primeiro item de pauta era a saúde mental. Isso nos assustou, né, tendo o centro acadêmico trazendo isso como uma prioridade no meu. Quando chegou no dia da apuração, né, da eleição, eu fui entrando dentro do bloco D e um aluno tinha surtado, saindo de sala de aula, uma sala de prova, tentou se jogar do segundo andar do bloco I. Por sorte, os brigadistas do CT conseguiram segurá-lo, amarraram na prancha e ele era de fora, muita pressão, muita isso, muito aquilo, né? Longe da família, longe de um acolhimento mais próximo, uma cidade perigosa, diferente, cara, né? Então isso tudo, ele não teve condições de segurar, não aconteceu nada, ele foi acolhido e tudo se resolveu. Depois, soube também no início do meu mandato, um aluno do mestrado de pós-graduação em projetos de estruturas, com uma inconformidade da seleção, ele também se suicidou fora daqui, né? E eu recebi um e-mail de uma aluna chamada Raíssa, que já tinha tentado suicídio outras vezes e que pediu para o professor de iniciação científica se ele podia dormir lá, não podia, porque não podia dormir no laboratório, né? Quanto tempo ia ser isso, né? E aí ele orientou lá, vai lá na reitoria, vai em outro lugar, e ele não conseguiu, né? Quer dizer, não houve ali um preparo de pessoas capacitadas para perceber que havia uma situação crítica acontecendo. E quando ela veio para mim foi o desespero final. Eu chamei o CAES, nós conversamos, arranjamos um lugar para eu ficar, ela ficar. Tem um aluno transgênero, né? E eu paguei uma bolsa de estagiário, era muito bom a computação, trabalhava aqui na diretoria, um dia, cadê a Raíssa? E aí, depois de subida, se suicidou para daqui. E aí a gente discutiu essa situação, que nós vimos que nós na diretoria, com todas as possibilidades de mais recursos do professor, não conseguíamos dar conta desse problemão, né? E aí a UF tinha inaugurado, né, soube pela UF que tinha inaugurado um centro de suporte acadêmico, que cuida das questões de PDH, enfim, coisas mais pedagógicas, psicopedagógicas. E aí nós metemos um A antes entre o C e o S, e virou, né, porque o acolhimento era necessário, virou o caso, né? Porque não é somente um suporte acadêmico.
precisa ter um acolhimento especializado, dedicado para esse tipo de situação. Né? A gente, inclusive, vai fazer hoje uma homenagem à Larissa, uma das placas que estão indo para ser encerradas, né? Porque o sentimento é que se o caso existisse naquela época, talvez ela ainda estivesse entre nós. Tá? Então, essa é uma questão. Agradecer a reitoria pelos recursos CIP, que foram fundamentais para que a gente completasse o nosso aporte da Escola de Politécnica, Escola de Química, também recursos CIP, ao decano do CT, ceder esse espaço, ao CAENG e à DAEC, pelo apoio político até a conquista do espaço e da realização dos projetos. O CAENG e o DAEC, junto com a diretoria da Poli, da Escola de Química e a equipe da Psicologia, fazem parte do comitê gestor, né, do projeto Casa. Agradecimento especial à equipe do Instituto de Psicologia, pelos conhecimentos especializados e a dedicação. Hoje também nós vamos fazer uma homenagem para vocês. E os resultados até aqui. Temos aulas de yoga nesse espaço aqui, aberto, porque para ver se o pessoal fica mais calmo para fazer prova de cálculo. Então, usamos todas as terapias possíveis para ofertar aos alunos numa condição melhor. No último edital sobrou algumas vagas no atendimento. Foi muito engraçado, porque era uma psicologia, mas tem que ter mais gente para completar. E eu e a André falaram assim, mas se não tem que ter um ano, é melhor ainda, porque está todo mundo se sentindo bem. Quer dizer, o que é bom para você não é bom para nós, vocês querem dados. E aí nós abrimos vagas, as vagas remanescentes, para os alunos do CCML. Até gratidão, uma retribuição lá na época da pandemia, antes, que teve a sua caça, enfim, ainda tem, mas que conseguimos atender nas emergências. Então, os resultados da percepção minha como diretora e da comissão gestora, eu hoje não recebo mais e-mails desesperados. Hoje o problema é TDAH, é o laudo, eu preciso de mais tempo de prova, é os neurodivergentes, isso na ADAP, eu agradeço ao aluno, tem um certificado que ele rolou, entrega ao aluno que apresenta aos professores que ele tem aula, para que ele tenha condições especiais de realizar as provas, dentro da sua necessidade particular. E nós recebemos visitas de outros diretores de escola de engenharia de outras universidades. Recebemos o diretor da Faculdade de Tecnologia da UNB, do Centro de Tecnologia e Ciências Exatas da UFSCar. Muitos visitam para conhecer esse exemplo, porque o problema é nacional e mundial. Eles também estão passando por esses problemas. Os objetivos iniciais eram também mais amplos. Hoje, com a entrada da professora que fala em neuropsicologia, poder estender laudos para os alunos que não podem pagar por um laudo privado, não existe no SUS ainda esse laudo, então, para a gente poder ter esse certificado. Um workshop que foi feito aqui com o professor Paulo, do Instituto Piaget, com os professores, tem uma tese de doutorado também sendo desenvolvida, para os professores poderem reconhecer, serem capacitados a conhecer esses problemas na sala de aula, poder encaminhar o caso. E também até o dia que possa ter um balcão aqui para qualquer aluno que mora fora do Rio, que tem alguma necessidade, onde é que eu posso alugar um lugar para ficar, quais são as condições digitais que o ADAP sempre divulga, da PR7, enfim, e outras parcerias que nós temos, com a Bolsa Reditos, no Instituto Reditos Patrimonial, de ex-alunos que com doações já investiram mais de 2 milhões na escola politécnica, para os seus alunos, escola de química também, alguns até CCML, enfim. Isso se tornou um centro realmente de acolhimento em diversas questões. Agradeço aqui a presença de todos, estou muito feliz de estar aqui um número significativo de pessoas, do PR1, a PR7, todos aqui presentes, professores, alunos, mostrando a importância do CASA. A presença do professor Francisco Bossiano, ex-professor nosso da Escola Nacional de Engenharia, presidente do Clube de Engenharia, e a todos presentes aqui.
O CASA hoje está de portas abertas para uma visita e depois, né, o cerimonial vai convidar isso também para uma confraternização. Agradeço muito o apoio de todos e acho que esse é um processo que veio para ficar e que, oxalá, tenha vida longa. Queria cumprimentar a mesa, professor Pedronho, professora Cláudia, Andréia, professor Walter, professora Ana Cunha. Estou muito feliz de estar aqui nessa inauguração. E eu ouvi esses relatos assim, comecei a lembrar também da época como diretora do Instituto de Química, decana do CCMN, das conversas com os nossos estudantes e também conversas com colegas que estão aqui hoje presentes, porque como o Instituto de Química fica aqui, né, no CT, também no bloco 4 do CT, eu encontro muitas pessoas aqui que costumavam conversar, falei com o professor Strauss, a própria professora Marta Tapia, que eu conheci também num dia assim, muito difícil para a Escola Politécnica, né? Ela tinha iniciado a sua gestão junto com a professora Cláudia e nós tivemos um problema muito sério com o nosso estudante que veio a falecer, suicidou-se. E eu também, como diretora do Instituto de Química, na época que o professor foi diretor da pós, professor Edson, foi o diretor da Escola Politécnica, teve um dia que eu tinha dado aula no sexto andar, no bloco A, e ele me chamou com urgência aqui, porque tínhamos uma aluna que eu tive que ir com ela dentro de uma ambulância e ela acabou chegando no hospital óbito também, uma situação muito complexa. E aí a gente começou a pensar que os estudantes, assim, verificando essas situações, nós também começamos a desenvolver alguns projetos no Instituto, no DIC, que é um grupo de diversidade do Instituto de Química, para receber alunos trans que a gente não sabia naquela época como receber. Nós tivemos também o Psiqueira, que era uma brincadeira com o Instituto de Química, onde a gente trazia pessoas para fazer palestras relacionadas principalmente à saúde mental, muitas vezes pesquisadores aqui da UFRJ, porque a gente tem pessoas de todas as áreas do conhecimento, e isso que a Ana Cunha falou, da gente se aproximar, eu acho fundamental, a gente fazer trabalhos interunidades, intercentros, porque é por isso que nós temos uma universidade, né? Todas as áreas do conhecimento têm que ser reconhecidas e todas muito fortes, a gente sempre fala isso. Então, para mim, assim, a casa, hoje no CCMN, a gente tem também, né, uma fisioterapeuta, terapia psicomotora, a gente tem disciplinas também ligadas à meditação, disciplina eletiva, nós temos muitos estudantes, tanto da Escola de Química como da Escola Politécnica. Isso tudo acaba ajudando, porque a gente sempre traz pessoas que trabalham na área, muitas vezes na área de saúde, pessoas muito sérias, que falam com os nossos estudantes de uma forma assim um pouco diferenciada, mas uma forma assim, mais acolhimento. Então, uma outra questão que eu vejo que ajuda, a professora Cláudia falou do professor conversando com o seu estudante, a orientação acadêmica para mim, o orientador acadêmico é algo que eu valorizo muito na universidade. Felizmente, nessa resolução que nós estamos discutindo agora do consumo, de progressão e promoção, a PRU fez questão de colocar a orientação acadêmica, a pró-reitoria de graduação, como algo que também pode ajudar na progressão e promoção, porque nós precisamos, de fato, pessoas que não só orientem tecnicamente, mas que também trabalham nessa questão do acolhimento do aluno. Às vezes uma orientação, até na parte técnica, na parte das disciplinas, ajuda muito. Tenho conversado muito também com a Elaine, da Design, a gente tem conversado muito sobre essa questão da saúde dos nossos estudantes, de como nós podemos trabalhar na UFRJ, junto com a PL7, a Design, para saber como que a gente pode, de alguma forma, ajudar os nossos estudantes a se sentirem pertencentes a essa universidade. Porque hoje a gente sabe que nossos alunos, e a gente discute muito a questão da evasão, retenção, mas muitas vezes a questão da evasão
a gente sabe que não é por falta de interesse pelo curso. E a gente sabe que os nossos estudantes vão sair muito bem formados aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que desenvolver um pouco mais na UFRJ essa política acadêmica da afetividade. A gente dizer para o nosso aluno que aqui a UFRJ é a casa deles, sabe? Eu acho que falta um pouco isso. Nós temos professores excelentes, mas temos servidores técnico-administrativos de educação excelentes, mas também falta um pouco essa questão da sensibilidade, que eu acho que a gente tem que procurar desenvolver cada vez mais a nossa universidade. Eu estava lendo um estudo de evasão na USP, que tem um orçamento muito maior que o nosso, tem a questão de infraestrutura muito melhor, e não é tão diferente do nosso, porque é justamente isso, não falta questão técnica, não falta professores bem formados, estudantes que se formam e saem dos melhores empregos, mas a gente tem que garantir essa saída dos nossos estudantes formados, né? Também formados como cidadãos que vão ajudar ao nosso país ser um pouco melhor. A gente tem vivido situações que afetam também a saúde dos estudantes, né? Essa questão da violência da nossa cidade, do mundo como um todo, que afetam profundamente a saúde não só do nosso corpo social como um todo, os nossos terceirizados, servidores, estudantes, mas a nossa cidade, o nosso país como um todo. Então, eu acho que a casa, o nome já é de acolhimento, né? Quem não gosta de se sentir em casa? E eu espero que esse centro de acolhimento e suporte acadêmico que nós estamos hoje inaugurando aqui no CT, ele seja replicado para todos os nossos centros. Nós precisamos reunir, ter esse esforço de fazer com que isso aconteça para todos os nossos estudantes, as nossas estudantes, porque é muito importante que as pessoas se sintam acolhidas. Então, parabéns à Escola Politécnica, à Escola de Química, à Decania do Centro de Tecnologia, e quem sabe em breve nós estaremos inaugurando outras casas. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Professora Carta, nossa vice-reitora, nosso decano do Centro de Tecnologia, o anfitrião desse evento, Walter Suíço, nossa diretora da Escola Politécnica, Cláudia Morgado, da Escola de Química, a professora Andréa Morgado, nossa diretora do Grupo de Classe Estudantis. Desculpa, a idade. E a Ana Cunha, a Cristina Cunha, coordenadora do projeto, e é uma pessoa que fez um excelente trabalho na direção do Instituto Carneiro de Instituto de Tecnologia. Quero aproveitar e ressaltar esse aspecto. Não apenas é uma pesquisadora, uma docente muito competente, mas também foi uma gestora muito responsável e muito dedicada a melhorar o Instituto de Psicologia. Os dados mais recentes da OMS, Organização Mundial de Saúde, estimam que tenhamos 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas com algum grau de transtorno mental no mundo. Isso, obviamente, com a pandemia, escalou. E os principais problemas desses transtornos são a ansiedade e a depressão, os mais prevalentes. Só de depressão, a estimativa de 300 milhões de pessoas com depressão. Ela hoje é a 4ª causa, em termos de importância do mundo, perde para doenças de coração, alguns outros câncer, mas a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que em 2030, daqui a 5 anos, a depressão seja a doença mais comum do planeta. Então, isso não é uma coisa pequena, é muito importante. Hoje, o transtorno mental transformou-se num problema de saúde pública. Um problema
problema precisa ter um tratamento individualizado, sim, mas que as políticas públicas têm que estar atentas a essa questão. E ela atinge todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Então isso é importante para mostrar o como essa iniciativa Casa vem ao encontro dessa política pública necessária para toda a população. E nós aqui na UFRJ, mais uma vez, estamos evoluindo. Primeira vez que eu ouvi falar do projeto Casa foi com a diretora da IG, naquela época, a diretora Fabiana Fonseca, que falou do projeto Casa, e com muito entusiasmo. Eu no início não entendi, pensei até que fosse alojamento, mas não, era uma coisa muito mais importante, e fiquei entusiasmado com isso. Então nosso apoio foi e será muito grande, e eu acho que esta iniciativa deve ser aplicada em todos os centros, em todos os campos, porque é absolutamente fundamental. E quando a gente fala em acolhimento, uma primeira palavra que vem à minha cabeça é empatia. Você se interessar verdadeiramente pelo outro. Ao chegar aqui, tem uma história acumulada, tem uma evidência acumulada. O aluno, especialmente que vem das comunidades mais suscetíveis, do ponto de vista socioeconômico, esse, então, é inimaginável. Muitas vezes, a gente não tem ideia de quantas barreiras aquele menino, aquela menina, teve que superar para entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior universidade federal desse país, uma das melhores universidades da América Latina. E aí, ao chegar aqui, eu digo como eu me senti. Eu venho no bairro da periferia da Comissão, do conjunto residencial, e passei para a medicina na UFRJ. E mudou minha vida. A UFRJ mudou totalmente. Hoje eu recebi um advogado que mora em Boca Raton, professora abastada, e que chegou aqui morando no alojamento. E ele falou: professor, eu tenho uma gratidão enorme, quero saber o que eu posso ajudar, porque a UFRJ mudou a minha vida. Então isso não tem preço. Isso não tem preço. Né? A primeira coisa que eu cheguei ao adentrar o CCS, aqueles corredores imensos a perder de vista, né? Com pouca gente ainda, 77, né? E eu falei assim: gente, que mundo é esse, né? Será que você bem aceito aqui? A primeira coisa que eu pensei: será que vão me aceitar bem aqui? E as pilastras do HU, aquela coisa suntuosa que eu não estava acostumado. Imagina um menino que venha numa daquela, adentrando aqui. Imagina um menino que vem de uma comunidade carente do interior desse país, porque o Enem SISU possibilita isso. Então a pessoa sai de um processo cultural para um outro totalmente diferente. Nós temos que estar atentos a isso. Nós precisamos estar ouvindo hoje. Além disso, o pertencimento. Criar a sensação de pertencimento. E aí o Econômica em Casa é extremamente feliz. Acho que Cauã e Matheus falaram muito bem, expressaram muito bem o sentimento legítimo dos estudantes. Então eles se sentirem que a UFRJ é a casa deles, que aqui vai mudar a vida dele, vai mudar a trajetória dele, vai mudar a família dele, vai mudar talvez a comunidade onde eles moram. Uma outra questão que é muito importante é o respeito à diversidade. Eu me lembro quando era um suburbano na Faculdade de Medicina, onde só tinha tramos da Zona Sul do Rio de Janeiro, e eu, um suburbano. Pessoas chegavam de motorista, nós ficávamos esperando na porta para levar de volta.
Naquela época, o Alfa Romeo era o carro mais... E aí, o que eu felizmente encontrei junto aos meus colegas, junto ao centro acadêmico, foi onde eu me senti acolhido, por isso que eu entrei no centro acadêmico, reabri o centro acadêmico, depois a UNE, o DCE, porque eu me senti respeitado dentro da minha universidade. Eu estudava em Copacabana, em Ipanema, Leblon, pegava ônibus, pegava 2 ônibus para chegar em Ipanema, porque na abolição você não tem ônibus direto para Ipanema, e não tinha metrô naquela época, para estudar com meus amigos, e me senti acolhido também por esses colegas, a despeito de todos terem estudado em escolas de ricos da Zona Sul do Rio de Janeiro, e eu estudante do Pedro II. Mas esse respeito à diversidade tem que ir para além e tem que incluir as questões de gênero também. As pessoas têm que ser o que elas quiserem ser. Por isso que foi uma data histórica nós termos aprovado as cotas para as pessoas trans na UFRJ, com apoio muito grande do movimento estudantil do DCE, que reivindicou e reivindica essa da sociedade. Vocês não têm ideia, eu já tive aluno trans, a importância que é ele se sentir acolhido, ele ter colegas que entendem a situação dele, que respeitam como ele é, do jeito que ele é, da forma com que ele se veste, da forma com que ele fala, com quem ele namora ou ela namora. Isso é uma lição de cidadania para todos nós. As cotas, para mim, foi uma das, a lei da Bolsa Família, foi uma das políticas mais espetaculares que esse país promoveu, e muito inclusive. Eu me lembro de um aluno que era contra a cota lá da medicina, um aluno branco da Zona Sul, era contra a cota. Muitos professores foram contra as cotas. E ele depois fez uma declaração, eu perdi o e-mail dele nessas caixas postais de milhões e milhões de mil. Ele fez uma declaração espetacular. Ele falou o seguinte: eu era contra as cotas. Hoje eu agradeço esses colegas, que eles me ensinaram a ver o mundo como ele é. Me trouxeram uma outra vivência, uma outra sabedoria, em que eles estavam acostumados, que era de trabalhar na cozinha, que dormia no quarto do empregado. Hoje é um colega ao lado dele. Gente, isso não tem preço, transforma até quem não for beneficiado pela cota. Isso é absolutamente fundamental. A gente, essa universidade, por que caracteriza a universidade? É a diversidade, é as diferentes visões, mas o diálogo franco, aberto, e a escuta. Saber escutar. Por que o aluno vem aqui me procurar? Por que ele está apresentando este problema? É mesmo por alguns poucos minutos que você fica com ele, ele já sai, ele estava com problema sério, se afundando, os transtornos dele, você, poxa, tem um professor que ouviu, uma professora que me ouviu, ele entendeu. Isso também é absolutamente fundamental. Isso faz parte de um projeto de acolhimento do conhecimento. E não tem jeito. Nós somos emoção. Nós somos emoção. Nós precisamos valorizar. O aluno está feliz, o aluno está triste, o aluno não. A gente tem que reconhecer e valorizar aquele sentimento que o aluno está tendo. Nós somos professores, nós somos educadores, nós estamos aqui para formar pessoas. E cidadãos antes e acima de tudo. Não é formar um técnico no mercado de trabalho, não. Isso a gente faz muito bem, a Poli, a RQ, a psicologia, a medicina, direito. Isso está resolvido com o corpo social que nós temos, de servidores técnicos administrativos de educação e docente, está resolvido agora. Nosso maior desafio é formar um cidadão. Um cidadão que vá lutar para reduzir as desigualdades sociais desse país, que vai lutar contra toda forma de violência. Vocês já imaginaram? A primeira coisa que eu pensei naquele massacre horroroso que ocorreu recentemente
no complexo da Penha e no complexo do Alemão, nós temos alunos lá, vários alunos moram lá. Vocês já imaginaram como é que está a cabeça desse menino, dessa menina? Gente, sabe? E como nós não vamos ter empatia com esse aluno, com essa aluna, e acolher nesse momento? Aqui é a casa do saber, é a casa que constrói futuros, é a casa que busca trazer um farol para a sociedade. Não pode ser lugar da discriminação, não pode ser lugar da violência, não pode ser lugar do racismo, não pode. E eu digo sempre, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, tem que combater o racismo. Isso tudo constrói esse ambiente que nós queremos, o UFRJ como uma casa que acolheu bem esses meninos e faz com que esses meninos saiam daqui para transformar o mundo cada vez melhor. Em juventude, que nós tivemos um papel muito interessante, muito importante, foi ajudar a derrubar a ditadura. Agora, esses meninos e essas meninas têm que ajudar a perpetuar a democracia, que nunca mais temos ditadura, mas não apenas isso, que haja mais fraternidade, mais solidariedade, mais igualdade, menos discriminações. É isso que nós precisamos fazer desses meninos. Como fazê-lo se eu não estou ligando porque o menino está sentindo? Como fazê-lo que eu nem quero saber se ele passou por um trauma como esse que aconteceu? Isso traumatizou todos nós, gente. Traumatizou todos nós. Imagina quem está morando lá. Imagina um aluno nosso. Cara, então assim, eu acho que cada estudante que chega aqui traz o seu mundo, a sua vivência, a sua experiência, e diversa, felizmente. E essa interação desses mundos, que cada um deles vive, é que vai fazer com que nós tenhamos uma nova visão disruptiva que vai ajudar a transformar esse mundo. Por isso que nós precisamos acolhê-los sempre e acolhê-los verdadeiramente. Nosso papel é fazer com que o mundo que ele chegou aqui e que ele vai interagir com os colegas seja expandido cada vez mais. Por quê? Com ciência, mas não só com ciência, com afeto, com empatia, com solidariedade. Ele se identificar em você. Não tem coisa mais fantástica do que um aluno ver em você um exemplo de vida. Eu era no centro acadêmico, Matheus, questionei o Cauã, questionei muito o Clementino Fraga Filho. Né? Depois virei diretor. Né? Eu dizia para os alunos, professor, o Clementino, eu achava ele muito complicado, não sei o quê, muito conservador. Hoje, enquanto médico, é uma das inspirações minhas. Por quê? O Clementino atendia a todos com muita simplicidade. Ouvia todos e atendia com a mesma dignidade. O presidente da República, que atendia o presidente da República, o ditador de plantão, a mesma dignidade, o mais humilde paciente da Santa Casa, a mesma, pedindo licença para poder tocar no corpo da pessoa. É impressionante. Né? E eu falava isso para ele, olha, eu não quero, jamais serei um Clementino, mas vocês estão me questionando, mas eu quero. E aí eu ouvia, conversava, ficava discutindo. Isso é fundamental, gente. Isso é formar cidadãos. Esse é o nosso papel. Antes, acima de tudo, educadores. Para concluir, eu queria dizer o seguinte. Eu estou muito feliz de estar aqui. O espaço é maravilhoso. Aliás, o espaço físico é uma das primeiras coisas boas do bom acolhimento. Um dos primeiros preceitos para o bom acolhimento. Esse espaço aqui é maravilhoso, realmente envolve a sensibilidade do nosso decano em ceder esse espaço. Né? O trabalho incansável da Poli e da equipe, o apoio indubitável dos centros acadêmicos, enfim.
há todo um ecossistema, que é a palavra muito usada atualmente, muito favorável a esse acolhimento. E eu quero daqui trazer o seguinte compromisso: nós queremos, a partir dessa experiência, expandir para toda a UFRJ. Expandir para toda a UFRJ. Porque os alunos estão realmente com muitas dificuldades. São jovens num mundo distópico, são jovens num mundo totalmente anacrônico, anárquico, em que as guerras, a gente achou que o mundo ia aprender com a Covid-19, todo nós voltaríamos a viver um mundo maravilhoso, porque aquele caos que foi. As guerras só aumentaram. Está lá o Sudão com genocídio. Como não dizer que o que aconteceu no Alemão e na Penha não foi um genocídio? Foi um genocídio, sim. Foi focado em corpos pretos e pobres. E a sociedade, na sua maioria, aplaude. Essa sociedade, para virar uma civilização mínima, vai ter que melhorar muito. Muito. Ela foi construída com o sangue e o suor da população escravizada, arrancada do seio da mãe África, ou então dos indígenas que foram dos povos originários daqui. Mataram preto, mataram índio naquela época, não dava cadeia, porque era meu, eu era o dono, eu comprei ele. Gente, a nossa desgraça em relação aos outros países do primeiro mundo, sabe qual é? É que nós fizemos essa atrocidade dentro do nosso próprio país. Não, você vai na França, né? França, a minha filha estuda lá, vou na França, uma coisa maravilhosa. O que os franceses fizeram na África, vocês não têm ideia. Os portugueses, os ingleses, todos os ingleses, o americano, o Império Americano que faz no mundo à toa. Mas nós fizemos dentro da onde a gente vive. Então era escancarada. Então matar gente é bandido, bandido bom, isso está certo. Gente, não podemos sucumbir a isso. Eu continuarei falando sempre contra essa barbárie. Mesmo que seja o último a falar e o único a falar, e com isso eu fico isolado, mas vou continuar a falar. Não a barbárie. A segurança pública tem que ser cidadã, tem que respeitar o cidadão. Tem que ter, todos têm direito ao devido processo legal, não existe pena de morte nesse país. Olha a sociedade que nós estamos vivendo. E aí o nosso papel enquanto acadêmicos, professores, técnicos de universidade de educação e alunos, é ajudar a transformar essa sociedade. Então, assim, eu estou aqui num momento de muita alegria, porque eu estou verdadeiramente, professora Cláudia, professora André, me sentindo em casa. Muito obrigado, um grande abraço para todos. A gente vai assistir. A outra gente vai. Do suporte acadêmico, inauguração oficial do laboratório Casa para atendimento e pesquisa sobre saúde mental dos estudantes de graduação do Centro de Tecnologia da UFRJ, financiado com recursos simples dos projetos do Petróleo da Reitoria, Escola Politécnica e Escola de Química da UFRJ, Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2025. Parabéns. Não pode jogar. Dedicatória. Dedicamos o Centro de Acolhimento e Suporte Acadêmico, CASA, à aluna Raíssa, que inspirou o desenvolvimento desse ambiente de acolhimento e orientação às questões socioemocionais e de saúde mental dos estudantes. Talvez você ainda estivesse entre nós, se o CASA existisse.
Vai, Ana, esse aí é você que ia. Esse você tem que ir. 3, 2, 1 e... A Escola Politécnica e a Escola de Química do UFRJ agradecem as professoras Ana Cristina Barros da Cunha, Cristina Monteiro Barbosa e Priscila do Nascimento Marques, do Instituto de Psicologia, e aos preceptores da pessoa de Beatriz Niata, e também aos bolsistas por tornar a realidade o Centro de Acolhimento e Suporte Acadêmico com seu conhecimento especializado em dedicação. Todos os presidentes do CAES que passaram muito comigo. Muitos. São muitos. Vamos fazer uma foto posada com todos.